como o diabo entra, como o diabo rouba essa fé. A verdade é isso. O que acontece é que o diabo vai lá e rouba essa fé. Eu vou pedir a Angélica para ler Mateus 3,4. Mateus 3,4 vai dizer o que acontece quando ouvimos a palavra e por que o diabo impede que essa fé se firme, essa fé crie raiz, essa fé seja algo firme no nosso coração. Pode ler. Mateus 13, versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Agora Mateus 13:19. Ela leu a parábola do semeador, né? O semeador jogou a semente caiu na beira do caminho, veio a ave e comeu a semente, pegou a semente. Olha o que Jesus explica acerca dessa semente que cai à beira do caminho. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo-a, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Entendeu como o diabo consegue colocar dúvida e atrapalhar essa construção de fé, esse processo de enraização da fé? De raiz da fé, criar raiz da fé ser gerada dentro de nós? Quando ouvimos a palavra, nós precisamos ser um terreno fértil, não um terreno que expulse a semente. O semeador, quando ele vai semear, ele faz na terra uma cova. Pega esse código. Ele faz na terra uma cova. E nessa cova ele lança a semente. Por quê? Porque a semente ela precisa ser ali enxertada na terra, nessa cova, para morrer. A semente precisa morrer para depois brotar e frutificar. Caindo o grão de terra, a Bíblia vai dizer, caindo o grão de terra de trigo na terra, não morrendo, não frutifica. Então a semente ela precisa cair numa terra preparada para ela morrer, para que ela possa frutificar. Tem muitas pessoas que ouvem, mas a terra está fechada, não há essa cova para a morte da semente. Não há esse lugar preparado para que a semente possa morrer dentro dela e com isso ela morrer também. Nós precisamos, ao ouvir a palavra, morrer. Quando morremos, Cristo passa a viver em nós. Eis aí um grande mistério. A gente morre com aquela palavra e Cristo começa a viver em nós. Lê para mim, Angélica, Gálatas 2:19. Se a gente não morrer, querido, Cristo não vive em nós e a fé, ela não vai conseguir ser gerada. É por isso que o maligno consegue lançar a dúvida. Por quê? Porque nós não morremos. Nós não morremos com aquela palavra. Aquela palavra não, a gente, aleluia, a gente não se deixa atingir por aquela palavra ao ponto de morrer, ao ponto de sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos. E aí vem o maligno e rouba aquela palavra. Eu lembro que há 25 anos atrás, mais ou menos, 25 por aí, 20 anos atrás, ainda não tinha essa questão de Bíblia no aplicativo, no celular. E aí a gente estava lá na classe de novos convertidos, logo assim pós o batismo, e a gente tinha lá uma brincadeira de achar versículo na Bíblia. Querido, quando o professor, aquela professora falava livro de Sofonias, livro de Naum, era um desespero. Não está aqui. A gente não achava aquela palavra. Por quê? Porque a gente não tinha prática de ler esses livros. Então parecia que não estava ali. Já gerava uma dúvida. Pô, será que a minha Bíblia veio com defeito? Não tem esse livro de Sofonias? Não tem Naum? Já gerava uma dúvida. Por quê? Porque aquela palavra, aquele livro ainda não tinha entrado no nosso cotidiano, na nossa prática, na nossa vida. Então a gente não conseguia achar. A gente dava aquilo como perdido.
a sensação era de que estava perdido. Assim é alguém que, ao ouvir a palavra, não se deixa atingir por ela, não se deixa ser tocado ao ponto de morrer. E aí ele não consegue encontrar mais aquela palavra, porque aquela palavra foi roubada. E aí o diabo vem e planta a dúvida. A dúvida é a árvore que vai gerar um fruto. Sabe qual é o fruto da dúvida? O medo. O fruto da dúvida é o medo. E o medo, querido, não te deixa avançar. A ausência de fé, porque a palavra foi roubada, e roubada porque você a rejeitou. A semente que cai à beira do caminho é a semente que bate numa terra sólida, numa terra dura, não entra e ela corre, ela rola para a beira do caminho, e aí vem a ave e toma. Quando você rejeita a palavra, você deixa um espaço para que o diabo venha e plante a dúvida. E aí a dúvida ela vai crescer. E crescendo a dúvida, ela vai gerar o medo. E o medo te paralisa. O medo te paralisa. E aí gera uma fé contrária. Né? Porque qual é a fé contrária? É quando você tem o medo sob o domínio. Sentir medo todo mundo sente, mas eu digo o medo que te domina. O medo que te domina, ele vai gerar uma fé contrária. Qual é a fé contrária? A certeza do fracasso. Eu não vou fazer porque com certeza isso não vai dar certo. Mas o que está me abastecendo dessa certeza? Esse fruto, o medo dominador. O medo dominador vai me dar a certeza de um fracasso. E aí onde essas coisas nasceram? Repito, o diabo, você rejeitou a palavra, a dureza do coração, fez com que a semente não caísse, não morresse, não gerasse morte dentro de você. Ela foi para a beira do caminho, o diabo afastou essa palavra da tua vida, colocou no lugar dessa palavra a dúvida foi crescendo a ponto de se tornar uma árvore que dá frutos de medo, e aí o medo gera uma fé contrária. É um processo completamente distorcido, uma fé contrária, uma fé que tem a certeza no fracasso, quando a fé em Cristo é a certeza absoluta da vitória. Lê para mim aí, meu bem, Gálatas 2,19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Aleluia. Quando nós morremos, leu Gálatas 19 todo? 2,19, leu 20 agora. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia! Quando morremos, quem vive em nós é Cristo. E é uma vida por fé. Então, a fé é a única maneira de nos relacionarmos em Deus, não com Deus, porque Ele está em nós. Nos relacionarmos em Deus. E aí eu vou continuar lendo. Outras vezes o maligno tenta nos levar a olhar para nós mesmos e esquecermos da justificação em Cristo. Nesse momento você conclui falsamente que não está qualificado a receber algo de Deus. E o resultado será a falta de fé, que leva o homem a alimentar a incredulidade, tudo porque aceitou a mentira do diabo. É tudo aquilo que nós falamos já anteriormente, nós antecipamos. Você não recebe a palavra não é algo que entrou, você não permitiu que essa palavra entrasse a ponto dela gerar uma fé. Ela cai à beira do caminho e o maligno vai lá e a rouba, afasta ela de você. E aí ele vem e planta a dúvida. E a dúvida gera o medo. E o medo a paralisia, a fé contrária. O medo é a fé no fracasso. Bom, vamos seguir.
E para falar sobre fé, a nossa lição ela fala sobre 2 tipos de fé: a fé de Abraão e a fé de Tomé. A Bíblia mostra que podemos ter 2 tipos de fé: a verdadeira fé que procede do coração e a fé falsa que não passa de uma concordância mental. Alguns ouvem algo e apenas concordam com o que foi dito, mas fé é algo diferente. É mais do que concordar. Guarda isso, fé é mais do que concordar. É uma atitude do coração, uma convicção. A fé de Abraão, o pai da fé, é uma fé que se torna prática. Abraão ouve o que Deus fala, lá em Gênesis 12, o Senhor faz uma promessa a Abraão, Deus fala com Abraão, olha a palavra chegando aos ouvidos de Abraão, Deus fala, querido, Deus fala, e Deus fala a Abraão, então Abraão ouve. Ora, o Senhor disse a Abraão. O Senhor disse a Abraão. Quando abrimos a Bíblia, é como se tivéssemos essa mesma frase. Ora, o Senhor fala com Márcio. Ora, o Senhor fala com Angélica. Ora, o Senhor fala com Eduarda. Porque é a palavra de Deus chegando aos nossos ouvidos. E o que o Senhor fala com Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. Então, Deus falou, Abraão ouviu, a fé foi gerada, uma consciência de fé foi gerada. Por isso que nós lemos aqui na lição que a fé, ela procede do coração, ou seja, ela está criando ali uma consciência, uma mentalidade sobre fé, um pensamento acerca das palavras que ouvimos, mas aí não pode parar aí, não pode ficar só no pensamento, só na consciência de que Deus está falando. A fé ela é plena, a fé ela se completa quando eu pego o que Deus está falando e cumpro, e faço, e executo, e vivo. Então, quando Deus fala a Abraão, sai da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, o que Abraão faz? Abraão sai. Abraão pega a sua esposa, pega tudo que ele tinha, pega toda a sua fazenda, diz a Bíblia, e sai. E começa Abraão a caminhar com Deus. Naquela época não dava para se caminhar em Deus. Hoje nós podemos caminhar em Deus, porque Jesus está em nós. O Espírito Santo do Senhor habita em nós. Então hoje nós não caminhamos com Deus, nós caminhamos em Deus. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, então nós caminhamos nele. Mas Abraão ainda não tinha essa oportunidade. Abraão não tinha essa oportunidade de caminhar nele, mas Abraão caminhava com ele. E caminhar com ele, querido, pode se preparar. Porque à medida de que caminhamos em Deus, ou caminhamos com Deus, no caso de Abraão, as revelações elas começam a surgir. Uma vida de fé é uma vida, ou uma vida prática de fé, uma vida de vivência de fé, é uma vida de revelações. E aí Abraão sai de Ur dos Caldeus, e quando ele chega em Canaã, o que acontece? Deus fala com Abraão novamente. Ele chega em Ur dos Caldeus, o que acontece? Está lá no versículo de número 7 do próprio Gênesis 12. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei a esta terra. Deus identifica a terra. Olha, eu te falei para você sair, você saiu, você começou a viver comigo, você começou a caminhar comigo, você começou a experimentar, viver as palavras que eu te falei. Então, agora Deus estava mostrando a terra. O exercício de vivência de fé de Abraão faz com que agora ele identifique a terra. Deus identifica a terra para Abraão. Quando ele chega na terra dos cananeus, Deus aparece para ele e falou, a terra é essa. Viver a fé faz você enxergar, ver,
realizar os propósitos de Deus. E aí Abraão já está vivendo um dos propósitos de Deus. Você está na terra, e nessa terra a tua semente darei a esta terra. Então Deus já está confirmando, está revelando, está mostrando, está permitindo Abraão viver o que ele disse lá atrás. Antes era: sai da casa do teu pai, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão não sabia que terra era essa. Vai caminhando com Deus, vai exercitando a sua fé, vai botando a sua fé em prática. A fé de Abraão é uma fé prática, é uma fé que não está só na consciência de que Deus falou, de que Deus vai fazer, mas é uma fé que ele está vivendo através dela, daquilo que ele ouviu, das palavras que ele ouviu. E aí Deus confirma quando ele chega na terra dos cananeus. Ele chega em Canaã, Deus fala: olha, a terra é essa, e a terra que eu vou dar a tua semente é essa terra. Quando nós chegamos nesse nível de prática de fé, né? Quando nós chegamos nesse nível de praticar essa fé, o que acontece? Olha só: e edificou ali no altar o Senhor que lhe aparecera. Deus mandou Abraão edificar algum altar? Deus aparece a Abraão e manda Abraão edificar algum altar? Não. Mas a vivência de fé nos torna homens de altares. Eita! A vivência, a prática de fé nos torna homens e mulheres de altar. Há um desejo pelo altar para homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de fé prática, de praticar a fé, de viver a fé, há um desejo pelo altar. Mas por que o desejo pelo altar, pastor? Isso é religião? Não, querido, isso não é religião, isso é adoração. Altar aponta para adoração. Quando Abraão marca aquele lugar com altar, altar marca a nossa vida. E nós marcamos o altar com a nossa presença, com o nosso culto racional. Quando Abraão está ali edificando o altar, é porque ele não quer se apartar daquela presença. Ele não quer se distanciar daquela presença. Então, a maneira que ele encontra de guardar aquela presença, de reter aquela presença, é construindo um altar, é marcando aquele lugar como um lugar onde Deus se manifesta. Altar é lugar onde Deus se manifesta. Altar é um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Era isso que Abraão estava dizendo com a sua atitude. Então, homens e mulheres de fé prática, de vivência de fé, se tornam homens e mulheres de altar. Homens e mulheres que não querem se distanciar do altar. Só que, querido, a vida para um homem de prática de fé, uma mulher de prática de fé, um homem e uma mulher de fé, é uma vida que é igual, né? É igual nas questões de dificuldade, de desertos, de vales, de superações, de transpor dificuldades, circunstâncias diversas, é igual para todo mundo. A circunstância ruim, a circunstância boa, a dificuldade, os levantes, ele vem para os homens de fé e vem para os homens sem fé, vem para todo mundo. E se levanta uma questão naquele tempo para Abraão. Abraão, ele tem ali uma questão de fome na terra. Há uma escassez na terra. E aí, por que eu estou falando isso? Porque homens e mulheres de altar têm que ter muito cuidado. Homens e mulheres de altar precisam ter muita sensibilidade para não se afastarem da sua posição. Tem que ter muito cuidado para não se afastarem da sua posição. Para não se afastarem
da sua posição, do seu posicionamento. E aí o que Abraão faz? Vai para o Egito. Vai para o Egito. E por que Abraão é atraído pelo Egito? Porque o Egito dava-lhe condições melhores para poder passar por aquela circunstância. O Egito era uma cidade mais avançada, enfim, com maiores recursos, não estava enfrentando a mesma escassez que estava sobre a terra. Então Abraão vai para o Egito, e aí Abraão se afasta do lugar da presença. Homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de fé prática não podem se afastar do altar. Homens e mulheres de vida prática em Deus, através da fé, não podem se afastar do altar. Não podem se afastar do altar. Não podem. Não podem se afastar do altar. Mas Abraão, enfim, vivendo aquelas novas experiências, a nova terra, se afasta do altar e coloca em risco o seu casamento. Mas um homem de fé, de prática de fé, tem a sua vida guardada por Deus. Um homem de fé, prática, de vivência de fé, tem a sua vida guardada por Deus. Então, Abraão chega no Egito, sua mulher é tomada para a mulher de Faraó. Estou correndo um pouquinho por causa do tempo. E Deus fere a casa de Faraó, e Faraó descobre que a Sara era a esposa de Abraão, e devolve a sua esposa, e Abraão sai do Egito. Abraão é colocado para fora do Egito. Querido, homens e mulheres de altar, homens e mulheres de fé, de vida prática de fé, não vão ser aceitos em alguns lugares. Homens e mulheres de vida prática de fé, e que tem na sua vida prática de fé o altar como lugar consagrado para que seja o lugar da presença, do relacionamento, da intimidade, não vão ser aceitos em alguns lugares. E aí Abraão é colocado para fora do Egito. E sendo colocado para fora do Egito, Abraão começa novamente a retornar. E diz assim no 13, Gênesis 13, versículo de número 3. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito Abraão, e invocou ali o nome do Senhor. Querido, alguns lugares não vão te aceitar, alguns lugares vão te rejeitar. E vão te rejeitar não é pela tua cor, não é pela tua condição social, não é não, vão te rejeitar por causa da tua fé prática. E sabe para onde você vai ter que voltar? Você vai ter que voltar para junto do altar. E você vai ter que voltar para junto do altar. E a vida junto do altar, a vida de fé prática, de adoração junto do altar, conduz Abraão a um relacionamento profundo com Deus. E tão profundo é esse relacionamento de Deus com Abraão no altar, que Abraão, querido, amado, aleluia, a Abraão é revelado o plano do Evangelho. O Evangelho, ele não começa em Mateus, o Evangelho ele começa em Abraão. Quando Deus manda Abraão sair de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, Abraão ouve, gera fé, e aí se transforma em prática, e Abraão segue. Abraão já começa a viver o plano salvífico de Deus. Que isso, pastor? Porque Canaã precisava ser remida. Por quê? Por que Canaã precisava ser remida? Porque Noé amaldiçoou Cã. Cã é o pai de Canaã. Então, Deus não odiava, não detestava os moradores de Canaã, não. Deus só queria remir a terra. E Deus faz isso com Abraão. E ali começa o plano de Deus de salvação de toda a terra, para que a semente de Abraão começasse a remir a terra. E
Deus vai dizer na promessa, lá no 12, no capítulo 12, serão benditas em ti todas as nações da terra. Todas as nações vão ser benditas, vão ser abençoadas, todas as nações, todas as famílias, por causa da tua fé, Abraão. Porque isso foi lhe imputado como justiça. Então, Abraão tem uma vivência de fé, uma prática de fé que o permite ter revelações profundas do plano salvífico de Deus. Abraão não viu o Cristo, mas Abraão viveu o sacerdócio, teve experiência com o sacerdócio de Cristo. Abraão vai se encontrar com Melquisedeque, que é rei e sacerdote, segundo a Bíblia. Abraão se encontra com Melquisedeque, que é rei e sacerdote. Eu vou ler para você Gênesis 14, a partir do versículo 18. E Melquisedeque é rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão não vê o Cristo, mas Abraão tem uma experiência com o sacerdócio de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Lê para mim, meu bem, Hebreus 7, de 1 ao 3. Essa manhã está pequena, o tanto que a gente tem que falar. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois rei de Salém, que é rei de paz. E sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aleluia! Está aí. Hebreus 7, de 1 ao 3. Abraão tem um contato na sua caminhada de fé, de prática de fé, de vivência de fé com o sacerdócio do Cristo. Quem é que serve mesmo pão e vinho, hein? Quem serve pão e vinho lá na frente? Quem é rei e sumo sacerdote? Aleluia, para sempre. Vamos em frente. E aleluia, glória a Deus. Lê para mim Gálatas 3:8 aí. Antes de eu falar isso aqui, preste atenção nesse texto. Gálatas 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aleluia. Abraão vivia já o Evangelho. Então, aqui fica um alerta, porque hoje a gente vê alguns pensamentos que desligam o Velho Testamento do Novo. Parece que Deus, depois que chegou lá em Malaquias, pegou o disjuntor lá no céu e fez assim, ó, pum, desligou. E aí quando começa Mateus, Deus vai lá e pum, liga novamente o disjuntor. Não, é uma coisa só. O Evangelho ele é anunciado a Abraão. Jesus fala de Abraão e de uma forma poderosíssima. Jesus vai dizer o seguinte, João 8,56, lê aí. Jesus vai dizer que Abraão se alegrou ao ver o seu dia. E como é que Abraão se alegra ao ver o dia do Senhor? Como é que é isso? Se ele não viu o Cristo, olha que revelação profunda. Um homem de prática de fé, um homem de construção de altares tem. Lê só essa 8, João 8,56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Aleluia. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, e no momento em que ele se propõe a realmente matar o filho, que ele levanta o cutelo e
o cordeiro aparece e Deus fala: para, eu sei que você vai fazer, mas não é você que vai fazer isso. Eu vou fazer no teu lugar. E mostra a ele o cordeiro. Ali, Abraão estava recebendo a revelação completa do plano salvífico. O homem não vai morrer pelo seu pecado. Quem vai morrer no lugar do homem pelo pecado, para expiar o pecado, é o cordeiro. O cordeiro vivo que desceu dos céus. Ali Abraão tem a revelação do dia do Senhor, do dia em que Jesus ia para a cruz no lugar do homem. Abraão já cria na ressurreição, querido. Lê para mim Hebreus 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Abraão já cria na ressurreição. Eu posso matar o meu filho e Deus o trazer à vida. Que fé prática é essa, hein? É para matar, não tem problema nenhum, eu mato, porque eu creio que mesmo morto, que isso? Mesmo morto, a promessa não está morta. Há uma promessa sobre Isaac. Então, se há uma promessa, olha a fé prática, se há uma promessa sobre Isaac, mesmo Isaac morto, essa promessa terá que se cumprir, porque Deus não mente. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu tenho experiências práticas com Deus, eu tenho vivência com Deus, eu conheço Deus de intimidade, de altar. Então eu sei que se há uma promessa sobre Isaac, Isaac precisa morrer agora, mas Isaac pode tornar a viver para que essa promessa se cumpra. Aleluia! Essa é a fé prática de Abraão. Então naquele dia, Abraão tem a revelação completa do plano salvífico, do plano de salvação de Deus para a humanidade. É por isso que Deus, primeiro, começa o Evangelho anuncia o Evangelho para o Abraão, o pai da fé. Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Começa em Abraão. O anúncio do Evangelho começa em Abraão. Esse é o primeiro tipo de fé que nós vemos, a fé verdadeira, porque é a fé prática. A fé prática é a fé com obras. A fé com obras. E que obras são essas? É a prática, é a vida, é a vivência. Mas nós vemos também que existe uma fé que não é verdadeira, é uma fé falsa. E que fé falsa é essa? É a fé, e aí nós tomamos como exemplo a fé de Tomé. É uma fé que apenas cria uma consciência. Tomé tinha uma consciência, e eu diria uma grande consciência de fé, porque ele andou com Jesus, ele viu os milagres, ele viu acontecer, então ele sabia que tudo aquilo era verdade. Ele acreditava no poder do Cristo para ressuscitar mortos, para curar cegos, para curar coxos, para fazer tudo. Ele cria porque ele estava vendo. Mas era uma consciência estimulada por aquilo que ele estava vendo. E uma consciência estimulada por aquilo que se vê não se torna uma fé prática. Porque quando a gente não vê, a gente não consegue ter estímulos para praticar. Lê para mim Tiago, capítulo 2, versículo 17. A gente não consegue ter estímulos para praticar. Nossa consciência de fé, ela não pode ser estimulada por aquilo que vemos. A nossa consciência de fé, ela tem que ser estimulada por aquilo que amamos. E se amamos a Deus, se amamos Jesus, se Ele está em nós, querido, a nossa consciência de fé estará sempre sendo estimulada a uma prática. Lê para mim aí, Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Aleluia. Está vendo? Sem a prática, apenas a consciência de que Deus faz, a fé, ela é morta. Ela é morta. Ela não se torna viva.
Algum tempo atrás eu estava estudando a carta da igreja de Apocalipse, lá, a igreja de Sardes, e diz assim, como em todas as outras cartas, diz assim: eu sei das tuas obras. Eu sei das tuas obras e elas não foram achadas perfeitas em Deus. E aí eu estudando, essa palavra obra, nesse texto, no grego quer dizer erga. Erga. Que é o mesmo que trabalho ou registro. É a mesma coisa. Trabalho e registro nesse texto é a mesma coisa. Então, se você traduzir, a partir do grego está assim: eu sei dos teus registros. Essa fé, que sem obras é morta, é fé sem registros. A fé sem erga, no grego, é morta. Porque a palavra a palavra obra, que quer dizer trabalho, no grego, ela pode ser ergone, que é o trabalho de criação, e pode ser erga, que é a questão do registro. E nesse texto é registro. Então tudo aquilo que a igreja, que nós fazemos através da fé, fica registrado. E registro não se apaga. Você quando compra um carro, você paga um preço por um carro, o que acontece? Você precisa registrar o carro no seu nome. E se apaga o registro depois que você vende o carro? Não. Se cria um novo registro em cima daquele registro antigo. Então, se você anos depois, se você for puxar lá nos arquivos do Detran toda a procedência daquele veículo, o que você vai encontrar? Todos os donos de época a época, porque eles foram registrados. Então, quando nós praticamos, vivemos, damos vida a essa consciência gerada pela palavra, nós estamos criando registros nos céus. Nós estamos, através da nossa fé, construindo registros nos céus. Mas olha que coisa interessante, fabulosa, fantástica, maravilhosa. Lê para mim Efésios 2, 8 e 10. Olha que como você vai ver agora que vem dele, é por ele, volta para ele. Para ele são todas as coisas. Por ele, para ele, são todas as coisas. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha só, lê só esse finalzinho. Para as obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A obra não salva porque nós não criamos a obra. Nós realizamos, mas não criamos. Nós criamos registros sobre aquelas obras, imprimimos o nosso nome nela, mas não criamos nada. Para você poder entender, meu tempo está acabando, Jesus. Para você poder entender, o carro, o exemplo do carro, foi você que fez o carro ou foi a Volkswagen? Foi você que fez o carro ou foi a Fiat? A Fiat criou o carro, ela construiu o carro, você anda nele e registra seu nome sobre ele. Assim são as obras que Deus já preparou, que pela fé nós andamos nela, são obras de bondade que nós andamos sobre ela, nós colocamos o nosso nome nela, mas já está tudo pronto. Quando temos uma fé prática, nós andamos sobre obras que Deus já fez, você não vai criar. Não é ergone, é erga. O ergone são trabalhos criadores, são trabalhos de criação. Por isso que o texto em grego não leva ergone, leva erga, porque são registros. Você não cria nada. Essas obras não é você que constrói, elas já estão prontas. Pela fé você só as vivencia. Todo o caminho de Abraão, todas aquelas experiências já estavam prontas. Abraão só colocou o nome dele nelas. Ele não criou nada. Já Tomé,
Ele tem uma consciência, mas ele não consegue viver. Eu vou dar outro exemplo para a gente aplicar em Tomé. Pular de paraquedas. Todo mundo sabe, nós temos uma consciência que para um homem saltar de um avião a não sei quantos 1000 metros de altura ele tem que ter um paraquedas. Porque se saltar vai morrer. Isso é uma consciência comum, todo mundo sabe disso. Nós temos essa consciência de que para saltar de um avião em movimento a milhares de quilômetros de altura, você precisa de um paraquedas, você precisa de um preparo, você precisa de um treinamento. Mas todo mundo também tem a consciência de que se tiver com paraquedas não vai morrer, porque o paraquedas vai segurar. O paraquedas vai amparar aquela queda e não vai dar problema nenhum. Todos nós temos essa consciência. Agora, nós temos a consciência, mas nós temos essa vida? Não, nós não temos essa vivência, porque ninguém aqui é paraquedista. Isso é só uma consciência, não é uma vida. Isso é só um saber, um conhecer teórico, não é uma prática. Agora, se a partir de hoje, amanhã, segunda-feira, eu me matricular numa escola de paraquedismo, começar a me preparar e daqui a algum tempo saltar de paraquedas, isso vira uma prática. Sai da minha consciência de que o homem só pode pular de paraquedas pular de um avião se tiver um paraquedas, passa de ser uma consciência e vira uma prática. Eu experimento isso. Eu vivencio o que era só uma consciência. O homem só pode pular de um avião em movimento a milhares de quilômetros de altura se ele estiver de paraquedas. Isso deixa de ser uma consciência quando eu me preparo, quando eu faço o curso, quando eu pulo de paraquedas. Quando eu pulo e o paraquedas abre, já não é mais só uma consciência, é uma vivência. E o que acontece no caso de Tomé? Ele tinha uma consciência estimulado por aquilo que ele via, ele sabia, ele cria que o Cristo fazia todos aqueles milagres, mas aí o Cristo morre na cruz. E agora, a consciência de Tomé tem que tornar tudo aquilo que ele viu em prática. Mas ele não consegue porque a sua consciência de fé era só estimulada por aquilo que ele via. Agora, ele não podia mais andar com Cristo, ele tinha que andar em Cristo. Ele tinha que lidar com a ressurreição. E aí, Tomé trava, porque ele não via mais o Cristo. Mas ele precisava crer e se comportar como se o Cristo estivesse vivo. Quando dizem para ele que Cristo está vivo e que apareceu, ele diz: como? Eu preciso ver. A minha consciência de fé não consegue trabalhar sem ver. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não chegar perto, se eu não falar com ele, eu não consigo transformar essa consciência que eu criei de fé em prática, em realidade. Eu vou te dar outro exemplo, querido. Eu não tenho mais pai. Eu tinha uma relação com meu pai muito bacana com essa questão de carro, porque eu tinha pouco tempo, trabalhava de noite, meus horários eram meio atrapalhados. Então toda vez que meu carro enguiçava, e enguiçava pouco, trovão azul, chevetinho que eu tinha, enguiçava muito, eu ligava pro meu pai: pai, tô com problema no carro. Aí ele falava assim: o que você está fazendo? O que está acontecendo? Eu explicava: e tá, deixa a chave que eu vou levar no mecânico para você. E ele resolvia tudo. Ele só me dizia quanto era e eu ia lá e pagava o cartão e tal. Ele resolvia tudo. Bom, meu pai faleceu. E o carro continuou dando problema. E quando ele deu problema, eu falei: e agora? O que eu faço? Porque a minha consciência estava ligada naquele relacionamento que eu precisava ligar para ele. Eu precisava agora colocar tudo aquilo em prática. Eu tinha que fazer. Eu tinha que realizar. Eu tinha que pegar o carro e tinha que levar no mecânico. Eu tive que romper e fazer. Porque eu não podia mais me comportar como se meu pai estivesse ali. Tomé não conseguia mais se comportar com a ausência física do Cristo. Porque a sua consciência só era estimulada pela presença física do Cristo. E esse é
um dos desafios, um dos problemas das pessoas que têm dificuldade com fé, porque ela precisa ver. Eu vou fechar a Bíblia aqui. Ela precisa ver. Não se deixe levar por uma consciência estimulada por aquilo que você vê. Por que os outros não tiveram essa dificuldade de Tomé? Porque os outros não eram estimulados, não estimulavam a sua consciência de fé, a sua percepção de fé por aquilo que estavam vendo. Eles estimulavam a sua percepção de fé por aquilo que eles amavam. Que a Bíblia, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas? E Pedro por fim diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele então apacenta minhas ovelhas. A consciência de fé de Pedro não era estimulada por aquilo que ele via. A consciência de fé de Pedro era estimulada pelo amor que ele tinha por Jesus. E é a consciência estimulada pelo amor que vai fazer a gente caminhar em Cristo. Caminhar nele. Vencer nele, avançar nele. Aleluia, glória a Deus. Desculpa, já estourei o horário. Eu quero agradecer a você por esse tempo que passamos juntos. Eu quero aqui deixar o nosso agradecimento a você que é dizimista, a você que é ofertante, a você que tem sido um colaborador fiel nessa obra. Continue a participar, continue a dizimar. Você que não pode dizimar, continue a orar pela Bolsa Apostólica, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas. Se você nessa manhã pode dizimar, pode ofertar, está aí nos seus comentários, aí nos comentários da live, a conta da igreja. Você pode fazer a sua transferência online sem problema nenhum. Nós queremos te agradecer, glória a Deus por isso. E eu queria também te convidar, aproveitar esse momento e te convidar para a nossa Santa Ceia. Te convidar para a nossa Santa Ceia hoje, a partir das 16h30. Querido, não desperdice esse tempo precioso. Não desperdice a oportunidade de estar num ambiente preparado para a glória de Deus. Não desperdice. Essa é uma experiência que você não pode deixar passar. Então, se você pode estar conosco presencialmente, esteja a partir das 16h30, a nossa Santa Ceia do Senhor, que hoje nós receberemos uma pastora que vai estar pregando, que vai estar ministrando sobre os nossos corações, né? Então, esteja presente, esteja conosco. Se você não pode, se realmente não há nenhuma condição de você estar presente conosco, o culto também será transmitido online pelo Facebook e pelo YouTube, também a partir das 16h30. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você já esteja com o teu coração preparado para tudo que ainda o Senhor vai realizar nesse dia. Vamos orar? Deus amado, Deus da glória, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Guarda livre de todo mal, nos dá um restante de domingo abençoado. Senhor, que a nossa consciência de fé se transforme numa prática. Que a nossa consciência de fé ganhe vida, porque a fé sem obras ela é morta. A fé sem registros é morta. Nós não vamos criar nada, nós só precisamos, Senhor, andar naquilo que o Senhor já construiu. Nós só precisamos registrar os nossos nomes naquilo que o Senhor já preparou e construiu para que a gente caminhasse. Então, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade. Abençoa, Senhor, os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora e libertadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e intimidades do Santo Espírito de Deus sejam sobre todo Israel de Deus na face da terra e sobre todo o povo de Deus nesse lugar. Que todos digam amém. Que Deus te abençoe, querido.